Sabe, normalmente, quando a gente vê a notícia de que uma grande estrutura desabou, tipo uma ponte estaiada ou um prédio histórico, a tendência automática é culpar o evento mais recente, né? Exatamente. O evento visível, a tempestade da noite anterior, por exemplo. Pois é, todo mundo aponta para a tempestade, para o vento forte. A manchete sempre acaba sendo tipo a tempestade que derrubou a estrutura. É muito natural focar nesse gatilho imediato, porque o evento dramático, aquele que faz barulho, é o que captura a nossa atenção superficial. Aham. É muito mais fácil culpar a tempestade do que de fato olhar para a terra, para as fundações. Com certeza. Mas quando os engenheiros estruturais vão investigar os destroços de verdade, eles quase nunca culpam o vento ou a chuva. Uhum, eles olham direto para baixo. Exato, eles olham para a fundação e o que eles descobrem é que as vigas já estavam, tipo, sendo corroídas silenciosamente por anos, sabe? Verdade. Aquela infiltração que foi ignorada por muito tempo. Isso. Rachaduras que foram só escondidas por camadas de tinta fresca. Então, a tempestade não destruiu a casa. Ela só revelou para o mundo que a casa já estava destruída por dentro. Nossa, essa é uma imagem muito poderosa. E, tristemente, é muito comum no nosso setor. O desabamento é sempre só o sintoma final, né? Aham, É a parte visível de um processo invisível de negligência pura. A corrosão acontece no escuro, muito antes de o telhado ceder. perfeito. E é exatamente com essa imagem das fundações em mente que a gente abre a nossa imersão de hoje. Para quem está acompanhando o nosso conteúdo, o espaço aqui já é familiar. Nós fazemos parte da equipe da Academia do Terceiro Setor. Isso aí. E a nossa missão hoje é atuar como guias para explorar um material super especial. Mas antes de mergulhar a fundo nessa análise, já fica um convite inicial e obrigatório, pessoal. A inscrição imediata aqui no nosso canal. Não deixem de se inscrever, de verdade. Pois é, porque a discussão profunda que a gente vai ter agora é só uma pequena amostra da riqueza de detalhes que a gente oferece no curso O que é o Terceiro Setor na Prática. Para quem tem o objetivo de entender a engrenagem real das instituições, esse curso funciona como um mapa definitivo. Sem dúvida alguma. Ter acesso a esse mapa é a diferença entre tentar construir aquela casa usando só intuição, torcendo para ela ficar de pé, e construir de fato com uma planta sólida, sabe? Exatamente, entendendo cada pilar. E o nosso objeto de estudo hoje, a nossa bússola, é o conteúdo integral da aula 09 desse curso, um material que foi coordenado de forma brilhante pela professora Maria Eduarda Torres. Um material excelente, por sinal. Muito. E o tema central que a gente vai dissecar é transparência e prestação de contas. Só para dar um pouco de contexto para a audiência, os materiais anteriores já cobriram o nascimento das organizações, a definição de missão, até a captação de recursos. Uhum, a parte mais inicial, né? Isso, mas agora o foco muda drasticamente. A gente vai olhar para o pilar de sobrevivência pura e simples de qualquer instituição. Se a gente conectar o tema de hoje com as etapas anteriores do curso, dá para perceber que a gente está saindo daquela fase romântica, daquela fase de idealização e entrando na fase madura de sustentação. Pois é, a realidade batendo na porta. Exato. E a premissa central que a aula 09 estabelece logo de cara, que é vital fixar, é uma quebra de paradigma. As instituições sociais não quebram só por falta de dinheiro ou de voluntário. O dinheiro secar é só a tempestade batendo no telhado. Caramba! A verdadeira causa da ruína, aquela corrosão silenciosa nas vigas, é a perda de confiança. Então, vamos desempacotar isso porque, sério, essa é a virada de chave que muda tudo na gestão. Quando a casa do terceiro setor apresenta problemas, a sociedade inteira olha imediatamente para o telhado, que é o dinheiro, né? O fluxo de caixa, os editais. Uhum. O pessoal só foca no saldo bancário. Exato. Aí cria aquele discurso de que a ONG faliu porque as doações caíram. Como se fosse um fator externo incontrolável. Pois é. Mas a tragédia real é que a fundação, que é a confiança, já estava rachando muito antes da primeira doação ser cancelada. E o que é fascinante tentar entender aqui é a mecânica dessa confiança. Porque no terceiro setor, ela atua de um jeito muito mais decisivo do que em outros mercados. Como assim? O curso deixa cristalino que a confiança não é um conceito filosófico abstrato, sabe? Nem um bônus de marketing. Ela é o verdadeiro e maior patrimônio da instituição.
o maior patrimônio, ponto. Isso. Pensa no mundo corporativo tradicional. Se uma empresa fabrica um celular ótimo, as pessoas continuam comprando mesmo se o CEO fizer alguma besteira, porque o produto entrega o que promete, né? Verdade. Ninguém liga tanto assim pro CEO se o celular for bom. Exato. O patrimônio ali é a tecnologia. Mas no terceiro setor, o produto é o impacto social. Então, o ativo mais valioso, o que garante as portas abertas amanhã, é puramente a credibilidade. É a única moeda de troca, né? Se a credibilidade some, o impacto social fica impossível de ser financiado. E a aula da professora Maria Eduarda detalha que tem um efeito cascata bem devastador quando essa credibilidade sofre um abalo. Sim, é uma corrosão por etapas. Como que funciona esse dominó caindo, na prática? O material disseca isso em 4 estágios de enfraquecimento, que acontecem muito antes da conta bancária zerar. O primeiro é sempre interno. A equipe... A equipe e os voluntários, exato. Eles doam o que tem de mais precioso, que é o tempo e a energia emocional. Quando a organização perde a clareza administrativa, ninguém sabe como as decisões são tomadas ou para onde o dinheiro vai. O famoso apagão de informação. Isso. Aí essas pessoas sentem que o esforço está sendo desperdiçado no ambiente caótico, o engajamento despenca, o clima pesa e as dúvidas começam a circular nos corredores. É aquele silenciamento da paixão, né? O voluntário não chega a fazer escândalo, ele só para de aparecer no fim de semana. E aí a gente entra no segundo estágio. Que é quando o impacto se torna financeiro de fato. Bate nos doadores. E aqui entra a psicologia da doação, certo? Com certeza. O doador precisa de segurança psicológica. Quando ele, principalmente o recorrente, percebe essa instabilidade interna, ele recua. Ele não quer financiar a ineficiência, entende? Faz todo sentido. Ele cancela o Pix mensal de fininho. Exatamente. Aí entramos no terceiro estágio, que é o enfraquecimento institucional. Grandes parceiros, as empresas patrocinadoras começam a se afastar. Porque no mundo corporativo, mitigação de risco é lei. Nenhuma marca quer o logotipo dela colado numa gestão duvidosa. Perfeito. É instinto de autopreservação corporativa. Se a fundação está rachada, ninguém quer estar perto quando cair. E o último dominó, infelizmente, é o mais trágico. O enfraquecimento social, na própria comunidade, né? Isso. É a perda de legitimidade com as pessoas que a instituição atende. Quando a comunidade para de confiar, a ONG perde a própria razão de existir. Nossa, isso é forte demais. E prova que instituições estruturadas protegem a credibilidade delas fanaticamente todo o santo dia, não é só no fim do ano. Não mesmo. É postura diária. O que, inevitavelmente, leva a gente para a próxima reflexão. Se a confiança é esse alicerce de concreto, como que a gente faz a manutenção diária dele? A resposta do material é a transparência. Mas aí tem um abismo gigantesco, né? Entre a teoria da transparência e a aplicação na vida real. Gigantesco. E é aí que muita organização iniciante tropeça feio. Tem uma visão muito reduzida, quase infantil mesmo, do que essa palavra exige na prática. Aqui que a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque, analisando o conceito, eu vou fazer o papel do advogado do diabo por um momento. É muito fácil falar de clareza dentro de uma sala de aula. Mas na vida real, imagina um projeto que resgata animal de rua em situação crítica, ou que entrega marmita para a família que está passando fome agora. A urgência batendo na porta? Isso. O impacto social é inegável, está ali sangrando na cara de todo mundo. Os líderes estão exaustos trabalhando 14 horas por dia na lama. Aí você chega e exige planilha auditável, ata de reunião, relatório de impacto. Isso não soa como, sei lá, preciosismo burocrático? É um contraponto super válido e, para ser bem sincera, é o dilema moral mais comum do terceiro setor. A urgência da dor é o que atrai pessoas apaixonadas, sabe? Aham. Quem vê a casa pegando fogo não quer preencher formulários sobre a mangueira de água. Exatamente, mas é fundamental encarar a realidade com uma racionalidade de longo prazo. A lição central aqui é que paixão e boas intenções sem organização perdem a força muito rápido. Secam. E o equívoco letal é achar que transparência é só mostrar uma nota fiscal amassada ou postar o recibo de supermercado no Instagram. É a famosa síndrome do mural de resíduos. A galera acha que grampear o cupom fiscal no quadro de cortiça resolve a prestação de contas. E não resolve de jeito nenhum.
A verdadeira transparência exige mostrar o maquinário interno da instituição, como as decisões são tomadas, quais métricas estão gerando mudança real. Não é só o quanto gastou, mas o que aquele gasto fez. Exato. E o argumento de que o bem está sendo feito e isso basta, ele é excelente para o curtíssimo prazo. Funciona muito bem para aquela vaquinha de emergência, mas nenhum grande financiador mantém relação baseada só em suor e lágrima. Lendo a aula, me veio muito a imagem de uma startup de tecnologia. No primeiro ano, a galera programa no sofá, come pizza fria, só na paixão. Mas quando eles vão pedir milhões num fundo de investimento... O investidor não quer ver caixa de pizza. De jeito nenhum. Ele quer ver processo, métrica clara de crescimento. A clareza administrativa é o rito de passagem. Transforma a iniciativa cheia de vontade numa instituição perene. Uma comparação excelente, porque maturidade atrai maturidade, né? O doador institucional busca a segurança de que o recurso dele vai construir uma solução que dura. E só a transparência transmite isso. Somente ela. Então, as boas intenções são só a faísca do motor. Sem a faísca, o carro não anda. Mas a organização é o óleo do motor, o freio. Sem isso, o carro capota na primeira viagem. Com certeza. E já que o SOR não basta, a gente tem que olhar para o abismo onde a maioria esmagadora dessas iniciativas capota. O abismo da informalidade romântica. Nossa, esse ponto é crítico. A transição da paixão inicial para a estruturação formal é estatisticamente a maior causa de mortalidade de ONGs, né? É o vale da morte das organizações, porque a informalidade é uma armadilha sedutora. No começo, ela dá uma agilidade que parece produtiva. Não tem regra, é só pegar e fazer. E mergulhando nessa parte de misturar o pessoal com o institucional, eu tive uma visão muito clara. Misturar a conta pessoal do fundador com a da ONG é literalmente tentar pilotar um avião dividindo o painel de controle com o rádio do carro dele. Caramba, é a imagem perfeita do caos. Pois é, imagina a cena. O avião é pequeno, tá rodando ali na pista a 20 por hora, o piloto aperta um botão para a hélice, aperta outro para mudar a música do carro, pisa no freio. O improviso até funciona no chão. Mas e quando o avião decola? Aí que tá. Quando a instituição cresce, ganha altitude e pega a primeira turbulência, o caos é absoluto. A 10 mil pés de altura, não dá para adivinhar se o botão que você apertou abaixa o trem de pouso, liga o ar-condicionado do Fusca, sabe? E a queda não é nenhuma possibilidade, é uma garantia matemática. E o curso detalha muito bem por que os fundadores caem nessa armadilha de misturar os painéis, né? Por que isso acontece tanto? Quase nunca é por má fé. Nasce da urgência e da falta de limites. A ONG está no aperto, o fundador tira do próprio bolso para pagar a luz da sede. Não tem ata, não tem registro de empréstimo. Só paga na emoção. Isso. Aí, no mês seguinte, o carro pessoal dele quebra e ele pega um dinheiro do caixa da ONG, jurando que vai repor quando o salário cair. A intenção é até boa, mas o rastro contábil virou pó. O painel de controle entrou em curto-circuito total. E quando o rastro contábil é destruído, como você falou, o caos vira exponencial. Porque na hora que entra um auditor para ver se aprova um edital público, ele encontra um ninho de rato impossível de auditar. O crescimento fica travado, instituições fortes não operam à base da confiança verbal do fundador batendo no peito e falando "confiem em mim". A famosa palavra de honra. No mundo real, isso não se sustenta. Não mesmo. A ONG precisa de uma identidade jurídica e financeira totalmente divorciada dos criadores. Conta bancária separada, fluxo de caixa rigoroso. Sem isso, vira um teto de vidro muito baixo. Nenhum investidor sério vai bancar um voo onde o piloto não sabe o que é despesa de casa e o que é despesa da turbina. Uhum. E isso leva a gente direto pro antídoto desse caos todo. O pilar da prestação de contas. E o que chama atenção é o estigma gigantesco ao redor desse termo, né? Sim, para muita gente que está na trincheira do terceiro setor, prestação de contas soa quase como ofensa pessoal. Parece que pedir um relatório é traduzido como estamos desconfiando da sua honestidade. Tem uma barreira cultural profunda aí que a aula 09 desconstrói. Historicamente, prestação de contas virou o bicho-papão da burocracia, um fardo que só rouba tempo de quem deveria estar na rua. O pessoal acha que é punição. Deve existir com rigor justamente para a semente da desconfiança nunca brotar.
Ela esterilizou o ambiente contra boato, então. Esteriliza completamente. Então, o que isso significa no dia a dia da gestão? Quer dizer que abraçar a burocracia bem feita é, na real, a principal tática de defesa pessoal do líder. É o escudo dele contra a fofoca e a acusação. Você tocou no nervo central. A prestação de contas atua como um escudo de titânio. Liderar a causa social traz um desgaste mental e emocional gigantesco. É muita pressão. Muita pressão. E quando os processos estão documentados, o líder e a missão estão blindados. Se surge um boato maldoso ou uma auditoria surpresa, o gestor não precisa gravar vídeo chorando na internet. Não precisa fazer textão de defesa. De jeito nenhum. Ele só abre a gaveta e põe o documento na mesa, o extrato conciliado. Isso encerra o conflito na hora, evita que o fundador tenha um burnout e prova a maturidade da operação. É a diferença absurda entre pedir que acreditarem na sua lábia e colocar o dado frio na mesa. E explorando isso, o material destaca algo que muda o jogo, né? As instituições de ponta não limitam a prestação de contas ao dinheiro. Dão um passo bem mais ousado. Elas documentam o resultado sistêmico, a transformação gerada por aquele dinheiro. Essa é a evolução final da transparência. Não dá mais para ser só um obituário financeiro, sabe? Aquela lista fria de gastamos 10 mil e compramos arroz. Isso diz o que o dinheiro fez, mas não o que ele mudou de verdade. Perfeito. A narrativa tem que mudar para distribuímos arroz com logística otimizada, garantindo segurança alimentar de 200 famílias no ano. E a evasão escolar dessas crianças caiu 30%. A diferença é monumental. Monumental. O dinheiro não foi gasto, ele foi investido num resultado mensurável. E a regra de ouro do setor é que, quanto maior o impacto que você alega ter, maior a sua obrigação de provar esse impacto com dados verificáveis. É a busca pela coerência, né? A ponte entre a promessa do panfleto brilhante da ONG e a realidade concreta que o relatório de impacto entrega no final do ano. É isso que mantém o apoiador engajado. E, inquestionavelmente, o doador moderno mudou. Ele se sensibiliza, claro, mas só mantém o apoio financeiro no longo prazo se enxergar sem sombra de dúvida o retorno social do investimento dele. Confiança institucional que se torna inabalável. Olha, é uma verdadeira aula magna sobre a estrutura vital do nosso ecossistema. E para a gente amarrar tudo, vamos fazer uma recapitulação robusta do território que a gente mapeou hoje. Ótimo, para deixar as fundações bem cimentadas. Isso. A gente começou quebrando o mito financeiro, vimos que o dinheiro não é o motor único e que a confiança, construída tijolo por tijolo, é o verdadeiro patrimônio para a sobrevivência. E na sequência, a gente expandiu o conceito de transparência, que vai muito além de empilhar recibo, governança holística, clareza nos processos e honestidade nas métricas. Depois a gente avançou para o alerta vermelho da aula, que é o perigo letal da informalidade. A armadilha de pilotar o avião comercial com um botão de fusca, misturando conta pessoal e institucional, criando um caos contábil que estrangula o crescimento. E culminamos ressignificando a prestação de contas, né? Que deixa de ser monstro burocrático e passa a ser o escudo de titânio do líder. Um escudo de dados que blinda a missão e prova o valor das mudanças. Um ciclo perfeito de amadurecimento. E a notícia fantástica para quem está focado em dominar essa área é que essa análise não para por aqui dentro do curso. Os materiais já indicam que a próxima etapa com a professora Maria Eduarda vai abordar a natureza da liderança no terceiro setor. Um tema vital, inclusive. Muito. Vai tratar de como formar novos líderes, forjar equipes inabaláveis e como desarmar a armadilha da centralização excessiva. O objetivo é que a ONG continue transformando a realidade mesmo quando o fundador não estiver mais operando o leme, sabe? É o elo que completa a corrente. Porque não adianta ter processo impecável hoje se não tiver líder capacitado para manter a engrenagem girando amanhã. Sem a menor dúvida. E, para encerrar o nosso mergulho analítico de hoje com chave de ouro, vale deixar uma provocação intelectual para a audiência ruminar durante o dia. Boa! É um exercício mental bem simples. Pensa na sua organização daqui a 50 anos. Imagina um cenário onde absolutamente todas as redes sociais sumiram, os vídeos institucionais se perderam e os fundadores não estão mais aqui para contar a história bonita. Só sobraram os arquivos. Exato.
Se a única coisa que sobrasse fossem as pilhas de relatórios de prestação de contas, os balanços auditados e as atas, que história exata esses documentos álidos contariam sobre os valores reais das pessoas que fundaram o projeto? Nossa, pesadíssimo! Pois é. Esses papéis seriam capazes de provar uma história inegável de integridade absoluta e organização impecável, ou revelariam só um aglomerado constrangedor de boas intenções perdidas num caos inconsequente? É uma reflexão que atinge o cerne da gestão. O carisma do fundador some com o tempo, mas os números arquivados raramente mentem sobre o que a equipe realmente priorizava no dia a dia. A verdade sempre fica nos registros, né? E é justamente para garantir que os registros contenham uma história brilhante de solidez que a gente reforça o nosso chamado lá do início. Fica o convite imperdível para se inscrever no canal agora mesmo e para mergulhar de cabeça em toda a profundidade estrutural do curso O que é o Terceiro Setor na Prática. É um divisor de águas na atuação de qualquer líder social. É a absorção desse conhecimento que separa o amadorismo cheio de boas intenções do profissionalismo que realmente transforma o mundo. Não dá para esperar a primeira grande tempestade para testar a fundação. A manutenção tem que ser feita na calmaria diária. Exatamente. Agradeço demais a quem acompanhou a gente nessa jornada hoje e o nosso próximo encontro já fica marcado para a próxima imersão da equipe da Academia do Terceiro Setor. Até lá, pessoal!